Ah, mano. Ele Não, vai... Eu tô muito Gente, foi animada. mal. Desculpa. eu não consigo apresentar nada sem slide. A gente Tá? sabe, você que Que puxou o bonde isso? do slide na Mayara. Pois é, vou compartilhar a tela, hein? Tá bom, vai lá, já tá gravando aqui. Só pra avisar, Brenda e Lucas, tô gravando porque aí a gente deixa pros trainees, o pessoal que vai entrar, aí ele já aproveita esse material também. Oi, Beleza. trainees. Eu treinei, eu não sou. Normalmente eu não sou Olá. assim, não. Novos membros, olá. É isso. Tô Ah, compartilhando. queria ter colocado meu rostinho aqui, mas tudo bem, a foto serve. Cara, tá o rostinho da foto, amiga, tá ótimo. Foi? Tá vendo aqueles Aham. Tá monte todo de coisa? espelhado isso. É, Sim. tá. Vou passar aqui pro... Dá pra ver? Dá sim. Uhum. Vamos lá, gente. Gerenciamento ágil de projetos. Projetos. Nossa. Eu falei com vocês que eu fiz alguns cursinhos sobre isso, porque é uma área que eu quero muito aprender e aplicar na vida, em geral. Mas é basicamente sobre como a gente pode melhorar os processos internos que a gente faz e atingir produtos mais valiosos para entregar para os clientes. Antes de começar a falar como que a gente se organiza mesmo, eu queria falar sobre o que é Agile no total, né? Antigamente, o modo de gerenciar projetos era uma perspectiva de cascata. A gente fazia isso, que era só o fundamento, e depois a gente ia construir em cima, como se fosse uma casa. O nome disso era Waterfall. Até que em 2001, um grupo de desenvolvedores de softwares cansaram desse método, estavam insatisfeitos com os resultados dele e se encontraram nos Estados Unidos para promover um novo tipo de gerenciamento de projetos, que é o Agile. Foi desenvolvido em 2001, eles escreveram um manifesto, o The Agile Manifesto, que, enfim, foi traduzido para várias línguas, está na internet, eu até coloquei o link no final depois para caso vocês verem. Como eu falei, ele foi feito por desenvolvedores de software, então ele é bem voltado para isso, mas ele pode ser aplicado em quase tudo. Fundamentalmente, ele tem 4 valores, que são indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. O que significa? Significa que é bom a gente focar na parte humana também, acima da parte analítica e de aplicar uma ferramenta, um processo fixo, sabe? O segundo valor é software funcionando melhor que a documentação abrangente, ou seja, a gente entregar para o cliente algo que funcione, que ele possa ver o valor naquilo, é muito melhor do que a gente fazer sei lá, uma apresentação de slide ou mostrar só como que teoricamente funciona, sabe? É bom mostrar na prática e não só ficar só na teoria. O terceiro valor é colaboração com o cliente acima de negociação de contratos, ou seja, estar sempre em contato com o cliente para saber o que ele precisa de verdade, o que é prioridade para ele, para a gente se organizar também e para o projeto trazer mais valor para ele. A gente já faz um pouco disso quando a gente tem um coordenador que está sempre em contato com o cliente, sempre mandando pergunta e respondendo as do cliente também. E o quarto valor é responder a mudanças ao invés de seguir um plano. Por quê? Eu até coloquei aqui depois pra gente o cone da incerteza. No início do projeto tem muita incerteza. Então se a gente fizer um plano agora, muito provavelmente esse plano vai mudar, vai trazer custos pra gente essa mudança. Então o que a gente pode fazer? Ao invés da gente planejar tudo do início até o fim do projeto, a gente abraçar a incerteza e viver com ela. Se desenvolver com ela. Porque com a incerteza, com as mudanças que vão vir no projeto, a gente vai trazer mais valor para o cliente. Porque se a mudança veio, é porque o cliente precisa. Vamos agora para os 12 princípios. Eu vou explicar, eu vou ler e vou explicar. Vocês vão ver que ele fala bastante de software, mas é aquele negócio, né? Desenvolvedor de software criou, usou essa linguagem, continua até hoje, mas pode ser aplicado em tudo. O primeiro princípio é: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Ao invés de entregar um produto só final no final do prazo, a gente faz várias entregas, cada uma mais refinada do que a outra, cada uma trazendo um valor cada vez maior para o produto final. Segundo princípio, mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. É o que eu falei agora de se a mudança vem porque o cliente precisa e a mudança vai trazer mais valor para ele. 3. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência na menor escala de tempo. É que negócio, mostrar na prática é muito melhor do que na teoria. Mas a gente pode ter uma rotina fixa de
se encontrar com o cliente, mostrar para ele como que tá, ou a gente entregar um projeto no meio do caminho, isso traz mais resultados e mais conexão com o cliente do que entregar só um resultado final. Quarto, pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Basicamente, quem está em contato com o cliente e quem está fazendo o projeto do cliente tem que estar sempre em contato. Tirando dúvidas, respondendo perguntas do cliente em geral, tudo isso. 5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. A gente tem que ter um ambiente agradável e satisfatório com as ferramentas que a gente precisa para pesquisar e fazer o projeto. Não adianta a gente estar numa situação ruim, sem suporte, sem nada, e querer entregar um resultado de qualidade, porque isso não vai surgir. 6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. Face a face, infelizmente, não dá para ter, né, por causa da pandemia, mas de vídeo também serve. A gente se encontrar para discutir o projeto em vez de só mandar um e-mail ou mandar uma mensagem. É muito mais proveitoso do que só... Quer dizer, se encontrar face a face aqui no vídeo é melhor do que enviar um e-mail, uma mensagem, enfim. 7. Software funcionando é a medida primária de progresso. Software funcionando, projeto, enfim, com valor, é a medida primária de progresso. É aquele negócio que eu falei também, que é melhor mostrar para o cliente na prática do que só na teoria. 8. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante, indefinidamente. Indefinidamente assusta um pouco, mas basicamente a gente tem um ritmo de entrega e de desenvolvimento para a gente manter tanto um controle interno sobre o que está sendo feito e tudo mais, até para o cliente ficar esperando na hora certa, porque ele vai saber quando não está na hora de entregar e quando está. 9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade. Bem explicativo. 10. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Isso não é só deixar de fazer o trabalho. É a gente saber qual trabalho não precisa ser feito com urgência. A gente priorizar o trabalho que precisa ser feito efetivamente. Isso é simplicidade. Isso é muito importante para o projeto, para todo o processo de desenvolvimento. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. A gente tem que estar bem confortável com o que a gente está fazendo, entrar bem em consenso sobre o que vai ser feito, sobre o que já foi feito e para o futuro em geral. E 12, e último, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Também é bem explicativo. Enfim, 12 valores, 12 princípios, teoricamente bem eficazes e específicos, mas, em resumo, a gente tem que abraçar a mudança e não planejar muito para o futuro, manter os prazos curtos, porque assim a gente consegue se organizar melhor e abraçar a mudança mais fácil, se comunicar, de preferência rosto a rosto, se vendo e entrando em consenso e tudo mais, produzir entregáveis de valor para o cliente, não vamos entregar para ele nada que ele não possa usar efetivamente, e construir e refinar. O que isso é? A gente entregar para ele, quando a gente entrega para ele no meio do processo, não precisa ser tudo que ele quer ali. A gente pode entregar algo que ele precisa, algo que é prioritário para ele, mas daqui a 2 semanas a gente pode entregar o mesmo negócio mais refinado, com mais informações, tudo isso. Ou seja, na primeira semana, ele vai receber algo que ele possa usar, mesmo que não seja tudo que ele tenha pedido. O resto vai vir depois. A gente vai refinar aquilo. Mas ele não vai ficar sem alguma coisa. Enfim, ele vai ter um valor já. E evitar ser multitarefa e diminuir o tamanho dos handoffs. O que é isso? Handoff é o que você faz e entrega para outra pessoa fazer depois, para continuar com o processo. O que é diminuir o tamanho? O que isso tem a ver com evitar ser multitarefa? Quando a gente é multitarefa, a gente pode aumentar a nossa eficiência, mas a gente não está trabalhando sozinho. A gente está trabalhando em equipe. Quando cada um quer ser multitarefa e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo,
o rendimento e a eficácia, a eficiência do grupo em geral cai. Existe um jogo que eles fizeram que é um jogo das moedas, em que cada um não, né? Uma pessoa tinha 10 moedas e na primeira parte ela tinha que virar as 10 moedas e entregar para a próxima pessoa. Ela girava as 10 moedas e passava bem rápido. Mas no final de tudo, o projeto demorava um pouco para chegar na mão do cliente. Aí o que eles fizeram? Diminuíram. Eu tenho 10 moedas, mas eu vou girar 5, vou entregar, e depois vou girar as outras 5 e entregar. Eu fiquei menos produtivo. Mas no final, o cliente recebeu as 10 moedas em um tempo menor. Isso também aconteceu quando eles diminuíram para os handoffs de 2 moedas. Giro 2 moedas, passo para o próximo cliente, para o próximo desenvolvedor. Giro mais 2, passo de novo. Vai demorar um século para fazer isso. Mas no final, o cliente vai receber muito mais cedo as 10 moedas. Por quê? Porque enquanto eu estou girando, quando eu estava girando as 10 moedas, quando eu estava na 10ª, a primeira até a 9ª moeda estavam paradas na minha mesa. Enquanto quando eu estava girando 2 entregando, eu girava 2 e entregava, e ela já estava sendo tratada pelos outros desenvolvedores, enquanto eu também estava girando. Então, eu evitei ser multitarefa no sentido de que eu não estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu estou fazendo e me livrando daquilo. Aí eu vou para a próxima etapa, assim, teoricamente, para o próximo handoff. E, então, diminuir o tamanho dos handoffs é esse processo de diminuir o número de moedas que eu estou girando e entregando. Entendeu? Você particionar e focar em cada parte. E como que a gente se organiza nisso? Eu foquei bastante no Scrum, porque é o melhor, eu acredito, metodologia ágil que a gente possa usar. As outras duas são Kanban, que a gente também usa um pouco, e Extreme Development, I think, eu acho. É uma coisa dessa, assim. Mas é bem voltado para software, então não serve pra gente. O que é o Scrum, gente? Ele é um processo bem abrangente e bem simples de metodologia ágil, que ele tem basicamente 3 papéis. O Scrum Master, que apesar de ser um master, ele é bem fácil de entender. Ele funciona como que um assistente. Ele vai garantir que todo mundo está tendo as boas condições de trabalhar, todo mundo está entendendo as etapas direitinho. Ele também funciona como um coach. Ele vai buscar entender e ensinar as pessoas como sempre melhorar a metodologia ágil que eles estão usando. Product Owner é o coordenador. Ele sabe tudo, teoricamente, né? Ninguém sabe tudo. Mas é a pessoa que, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o projeto, o Product Owner tem que saber como responder. Então ele vai estar em contato com o cliente, ele vai estar coordenando tudo. A gente basicamente tem essa função aqui na Argos, né? A gente sempre tem um coordenador de projetos que está com o cliente, que está com a equipe, sempre fazendo essa conexão. E Product Developers, que é o resto da equipe, que é quem vai estar junto com o Product Owner executando. Não tem essa parada de Product Owner só vai organizar e quem vai executar mesmo são os developers. Vai estar todo mundo executando, tá? 2. Histórias. O que são histórias? São coisas que o cliente quer e qual o valor que isso vai trazer para eles. Por quê? Como eu falei que a gente sempre está querendo entregar algo de valor para o cliente, a gente tem que saber o que é o valor para ele, o que ele quer efetivamente, o que é mais prioritário para ele. Quem define isso vai ser o Product Owner, que está em contato com o cliente, que sabe o que ele precisa, o que ele quer, tá? Tem um modelo bem simples, como a gente vai escrever essas frases, que são as histórias. Como um stakeholder, ou uma função, um papel, alguma coisa assim, eu quero isso para que eu atinja isso. Isso é o valor. Por exemplo, eu tirei influência do caso do Yuri, do projeto dele, de visto e imigração e oportunidades na Polônia. Uma história que a gente pode fazer do projeto dele é: como imigrante na Polônia, eu quero saber os documentos que eu preciso para imigrar, para que eu evite dores de cabeça depois. Ele tem um papel, imigrante na Polônia, um desejo, saber os documentos que ele precisa, e um valor, evitar dores de cabeça depois. Isso é uma história em si mesma, porque a gente tem como se guiar e desenvolver tarefas para cumprir aquilo, e a gente consegue entregar isso, gerar um valor para ele, que vai ser evitar dores de cabeça. E a partir dessas histórias, a gente vai detalhar ela em tarefas, tá?
Por exemplo, com a migrante na Polônia, quero saber os documentos que preciso para efetuar as cabeças depois. Uma tarefa pode ser listar os documentos para imigração, a outra, detalhar as etapas a seguir, e a outra, que é opcional, que a gente talvez não precise fazer tudo de uma vez, a gente pode deixar isso na parte de refinar para depois, detalhar onde encontrar documentos, coisas assim, tá? Então, basicamente, escreve a história e conversa com a equipe para a gente definir as tarefas, tá? Qual é a prioridade disso? Também é muito bom de ser debatido, porque a prioridade vai gerar a nossa lista de tarefas, a nossa lista de desenvolvimento, por exemplo. O que a gente vai fazer primeiro, o que a gente deixa para depois. Então, no caso do Yuri, por exemplo, descobrir os documentos era o principal do projeto dele. Então, prioridade altíssima. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Quanto esforço isso vai tomar? Isso vai ser algo decidido em conjunto, em consenso. A gente vai ler a história, vai ler as tarefas, e em equipe a gente vai descobrir quanto esforço isso vai dar. Botei aqui esforço 13, por quê? Porque no curso eles falaram de um jogo que a gente pode fazer para definir isso. O nome é Poker de Planejamento, que é bem engraçadinho. A gente tem um baralho, a gente senta em conjunto, a gente tem um baralho com alguns números, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21, que são os números da sequência de Fibonacci. E basicamente a gente vai ler a história, as tarefas, e cada um vai escolher algum número. Maior o número, mais cansativo, mais tarefas, mais esforço a gente tem que fazer. Menor o número, mais fácil é. E aí cada um de nós coloca uma carta na mesa virada para baixo, e na hora todo mundo vira ao mesmo tempo. Aí vamos dizer que eu li essa tarefa aí, listar documentos, detalhar etapas, e eu coloquei que era 21 de esforço, muito esforço a gente precisa. E talvez a Brenda, que já está mais acostumada, colocou 5. Ou seja, pouco esforço. A ideia é eu e a Brenda a gente conversar por que a gente colocou 21 e 5 e chegar no consenso. Então, por exemplo, nesse caso a gente pode chegar no consenso que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. A gente pode fazer assim e tal. E esforço é 13, por exemplo. Definir o esforço é muito importante, porque eu vou falar a seguir, que é o sprint. Tá? Mas eu vou deixar isso no próximo slide. E nessa parte ainda a gente tem que definir como que a gente vai saber que essa história foi cumprida. É a gente concordar em algumas checks que a gente tem que ver depois para ver se a gente fez tudo e se está trazendo valor. Por exemplo, nessa história aí, ela pode estar cumprida quando todos os documentos forem listados, quando todas as etapas forem explicadas e no final alguém já tiver revisado tudo. Quando todo mundo já tiver escrito, pesquisado e revisado, bom, a história está completa, trouxe valor para o cliente. E como que a gente vai dividir a equipe? A equipe se autodivide. Cada um vai se responsabilizar por uma história, se for pequena, ou uma tarefa de uma história. E essa história inteira, ela deve ser cumprida, ser cumprida dentro de um sprint. O que é um sprint? É uma subdivisão de tempo dentro do projeto completo. Sei lá, se o projeto tem 1 mês e meio para a gente cumprir, um sprint pode ser um período de 2 semanas, em que a gente vai cumprir uma história dentro dela. A gente tem que cumprir, isso é importante frisar. Por quê? Porque ao final de cada sprint a gente tem que entregar valor para o cliente. E o único jeito de a gente entregar valor é cumprindo as histórias que trazem valor para o cliente. Tá? Em geral, o sprint dura 2 semanas, tá? Mas a gente pode sempre conversar e variar. Geralmente a gente pode variar de 1 a 4 semanas. Vai sempre depender. Uma coisa que eles falam bastante e frisam mesmo é evitar prazos longos, porque senão a gente acaba ficando inerte, a gente sempre acha que tem tempo para fazer isso depois e tal. E evitar prazos muito curtos, porque, enfim, a gente tem mais coisa para fazer. A gente não trabalhar desesperado nunca é bom. E para organizar isso tudo mesmo, as histórias, as tarefas, os prazos, tudo isso, os sprints, a gente vai usar o Kanban, uma task board, que é onde a gente vai colocar as coisas direitinho. Por exemplo, a gente tem essa daí que tem o backlog, que é algo que a gente já tentava fazer com o projeto do Yuri. Coisas que estão sendo feitas, que ainda tem que ser feitas, ou que está sendo testado ou revisado, e que já foi feito. Esse outro aqui já separou as histórias e o backlog. Enfim, backlog é algo bem simples, assim, são as informações básicas do projeto. A gente tem uma certa liberdade, flexibilidade para colocar o que a gente quiser ali. O que for relevante pro projeto, a gente pode colocar no backlog, tá? As histórias podem estar lá também.
E a gente tem o Pipefy, que, enfim, ele é um grande Kanban que a gente pode sempre adaptar para o que a gente precisa. E a gente pode usar ele como um task board desse, para a metodologia Scrum. Tá. Eu fiz aqui um modelinho bem básico, como que a gente pode usar ele com base no projeto do Yuri, tá? Por exemplo, histórias. O que o Yuri precisava? Primeiro de tudo, como imigrante na Polônia, eu quero saber os documentos que preciso para emigrar para que eu evite dor de cabeça depois. Tem um desejo, saber os documentos, e tem um valor, evitar dor de cabeça. Com base nisso, a gente tem as tarefas, detalhar onde encontrar documentos, listar os documentos e listar... E tá igual, né? Mas tá, enfim, são coisas diferentes. E ele tá em cima por quê? Porque tem altíssima prioridade. Então a gente tá fazendo isso aqui primeiro, tá? Dentro desse sprint, provavelmente isso aqui vai estar no primeiro sprint. No final desse sprint, isso aqui tudo tem que estar feito, porque já vai trazer valor pro cliente, tá? Segunda história, que é, sei lá, prioridade média, por exemplo. Como estudante, quero encontrar a possibilidade de continuar estudando para que eu seja melhor remunerado no mercado de trabalho. Tarefas, listar curso de ciência da computação, listar curso de gerenciamento de projetos, listar bolsa de estudos. Por exemplo, eu posso ficar responsável por listar curso de computação e gerenciamento de projeto. E a Brenda listar bolsa de estudo. E tá no meio porque prioridade média. A gente tá focado mais na primeira aqui e a gente não tá nem ligando para outra aqui. Isso aqui a gente deixa pro futuro, sabe? Qual é essa outra? Como profissional, eu quero saber qual mercado é mais dinâmico para que eu acerte em qual carreira seguir. Isso aqui foi algo que a gente tirou da Carol numa reunião no meio do projeto. Então, foi algo que não era muita prioridade pra gente, nem pra eles. Eles não tinham pensado nisso. Mas vai trazer valor pra eles. Vai trazer valor ou não é prioridade? Então, deixa pra depois. Deixa isso pra um segundo ou terceiro sprint, por exemplo. E aqui tá a lista de tarefas a fazer que a gente nem começou, porque não é prioridade. A gente tá com a nossa equipe toda dedicada ao que traz mais valor e o que é mais prioritário para o cliente. E no final do sprint, a gente é capaz de entregar para ele o que ele mais precisa. E o resto a gente pode considerar refinamentos, sabe? Desse projeto base. E como que a gente vai se organizar basicamente ao longo do projeto? Se reunindo, buscando se comunicar frequentemente, de preferência, de rosto a rosto, cara a cara, por vídeo, tá? Se a gente tivesse uma sala que a gente pudesse efetivamente se ver e trabalhar nela, teoricamente a gente poderia fazer reuniões diárias, que é o que eles mais pedem, assim. São as standing up meetings, uma parada dessa. Que é basicamente uma reunião todos os dias em pé. Por que em pé? Pra ser rápida. E essa reunião tem que ser no máximo 15 minutos. Pra cada um falar o que tá fazendo, se tá enfrentando alguma dificuldade e tudo mais, tá? No final, no início de cada sprint, a gente também se encontra, a gente faz reuniões de alinhamento bem frequentes, assim, início e no final, para saber o que a gente tem que fazer, o que falta fazer, qual é a prioridade e tudo mais. E no final do sprint, a retrospectiva, o que foi feito, o que não foi feito e o que a gente espera da próxima. E aí, com todas essas reuniões, com esse todo contato, com essa comunicação, a gente consegue priorizar e todo mundo consegue trabalhar bem, confortável e sem maiores dificuldades. O que é muito importante, a gente é restringir a duração das reuniões. Reunião de 1 a 2 horas é horrível, ninguém gosta e não leva a nada. Então, o que a gente tem que fazer é ser rápido, ser eficaz, ser eficiente e manter as reuniões para no máximo 1 hora, tá? De preferência meia hora, 30 minutos, por aí. E essas reuniões diariamente, que a gente não precisa fazer, eu acredito, mas se vocês quiserem, enfim, não sei se todo mundo tem tempo para isso, mas 15 minutinhos por dia pra gente definir, conversar sobre como que tá indo, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o manifesto que eu falei lá no início, tem o QR Code aí e o link, tá? Eu não coloquei muito nesse slide como que a gente pode aplicar isso na Argos, porque eu acho que é algo que a gente tem que decidir junto, tá? E cada projeto é diferente, então a gente sempre pode caminhar lentamente para descobrir e ver como é que tá indo direitinho. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta... Perfeito! Você arrasou. Perfeito! Eu só abri meu microfone pra bater palma. Caraca,
Mas foi muito bom. Eu tava, tipo, aula mesmo. Tipo, Não, foi sensacional, de verdade. muito bom, sério. Meia hora, amigos. E... Caraca, Tipo, foi. ó, alguém tem alguma pergunta que acha que fica É. interessante pra ficar na gravação? Cara, eu tive duas ou três perguntas, só que ele foi respondendo ao longo, então eu apaguei, assim, eu tô tentando pensar em alguma coisa agora, mas se vocês tiverem, podem fazer. Não, Olha, a princípio não. Acho que só questão de insight mesmo pra gente ver o que a gente pode aplicar em projetos, o que, enfim, pode se encaixar mais no nosso perfil. Mas assim, totalmente. eu adorei, cara. Foi bem O que eu, completo, assim. o que eu achei mais interessante foi a ideia de sprint, porque é algo que a gente já ouviu falar Sim, e em é Dance algo e que a coisas gente, assim. a gente tem como explorar mais, sabe? É algo que a Isso. gente faz, mas faz muito no bruto. E chega a ser até um pouquinho instintivo quando a gente para pra pensar. A gente meio que faz isso, a gente só não tem uma forma de organização boa pra fazer isso direito, né? Isso, exato. Uhum. Então eu acho que, assim, já que a gente tá sem dúvida nenhuma, eu vou parar aqui a gravação, vou deixar esse presente pra esse pessoal, porque tá Nossa. muito boa. Ao senhor É isso, perfeito. gente. Aproveitem. Exato.